O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e não é um react dessa vez, é um quadro sem nome, não tem nome esse quadro ainda, mas é um quadro que não é um react. Eu não estou num quadradinho pequeno ali na tela, na sua tela, né, ali em cima, no canto superior, até tô meio confuso o que eu falo, o que eu faço, mas vamos lá. Antes de tudo, né, se você gosta desse canal, você quer ajudar esse canal, não se esqueça que a gente precisa da sua ajuda, do seu like, do seu compartilhamento e tudo mais. Mas eu venho pensando, algumas semanas, sobre a questão do MBL e da violência. Não sei se você sabe, mas há umas semanas atrás o MBL foi numa faculdade federal, né? Se eu não me engano, foi na UFSC, ou foi na Federal do Rio Grande do Sul, na edição eu vou colocar, mas esse não é o ponto, né? O ponto é que eles foram na faculdade federal. E a história é meio nebulosa, a história que eles contam é uma, a história dos estudantes é outra. Sobre o centro de convivência, não ainda sobre o que aconteceu lá. Mas eles disseram que o centro de convivência estava todo destruído, foi invadido e foi violado. E eles usaram esse argumento de que o centro de convivência, por ser uma parte pública, não pode ser violado, o patrimônio público está sendo violado, e eles foram lá pintar o centro de convivência. O que eu li de muitos estudantes lá é que o centro de convivência, ele está sem verba, e ele já faz muito tempo que os centros acadêmicos tentam arrumar o centro de convivência, mas não conseguem. Então ele é um lugar onde as pessoas não usam mais, porque ele precisa de obras. E todos nós sabemos que lugares que estão abandonados vão ser violados de alguma maneira e também vão servir como expressão artística. Sim, picho é arte, é uma expressão artística, sempre foi, é uma expressão artística e cultural, política, não é depredação. Teve depredação, destruíram algumas coisas, mas o picho não faz parte dessa depredação. Isso já é um consenso estético, né? A gente já tá em 2023, a gente não precisa ser preconceituoso com o picho em 2023. Então o MBL foi lá para pintar as paredes e houve os confrontos, né? Houve as agressões e houve toda uma discussão. Assisti vários conteúdos. Eu fiz um react, aqui é um canal lá do Daily Show falando sobre isso, né? E houve toda uma discussão sobre ser a favor, como se tivesse lado, né? Ser a favor ou contra, rir ou não do MBL, fazer piada ou não com as agressões do MBL. O MBL tá ameaçando uma galera de processo aí. Eu não quero ser processado. Então qualquer coisa, MBL, qualquer vídeo eu retiro do canal. Ah, Léo, você é medroso? Sou, eu não tenho dinheiro pra gastar em processo. E sou sincero. E eu vim pensando muito sobre isso, porque até no meu próprio vídeo eu falo sobre isso, que é uma contradição. Eu, por exemplo, como ser humano na nossa sociedade, sou contra agressões. Mas eu não acho que o MBL seja vítima dessas agressões, como outras vítimas o são. Eu explico lá no meu react e explico aqui de novo. Isso é uma tática política do MBL, de incitar confusões. E, de novo, não sou eu que estou falando isso. A materialidade das provas fazem. Vá no canal do Mamãe Falei, vá no canal do MBL. Eles fazem isso há muito tempo. Incitar confusão e ganhar mídia com confusão. A tática deles, a tática de muitos youtubers de extrema direita, a tática de muitos youtubers conservadores e a tática retórica do grande mestre da direita brasileira, que é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele incitava confusões retóricas, não físicas como é o MBL, e depois ganhava palco em cima dessas confusões retóricas. E outros youtubers replicaram isso ad infinito para crescer no YouTube. E é uma contradição, porque mesmo dando essas respostas, alguns comentários ainda vieram falar que se defendeu a agressão. Eu e outras pessoas fomos acusadas, eu que não tenho relevância nenhuma, fomos acusados de defender a agressão, e eu comecei a pensar sobre isso, e pensando sobre como refletir sobre essa contradição, como deixar clara essa contradição de outra maneira. E aí que eu cheguei no Ailton Krenak, lembrei do Ailton Krenak, que você ouviu no começo do vídeo, né, que eu coloquei de introdução do vídeo, o Ailton Krenak falando. A tese principal dele é de que o Brasil foi construído sobre uma falsificação histórica. E qual que é essa falsificação histórica? Falsificação histórica de que temos paz no Brasil. Existe uma
paz no Brasil e de que o Brasil tem e que se isso junta com aquele mito da democracia racial e tudo meio, e que aqui não tem racismo, aqui não tem exclusão, então temos uma paz. Mas o que o Ailton deixa muito claro, inclusive o documentário Guerras do Brasil deixa muito claro, onde ele fala essa fala, é que isso é uma falsificação histórica, porque o Brasil foi criado em cima de guerra. E aí o Ailton Krenak se conecta com o Dom L, né? Porque o Dom L, numa música chamada Vila Rica, ele tem um trecho muito importante que nos conversa sobre isso, que ele fala assim, ó: nós já tivemos baixas incontáveis. Na real, já foi uma revolução. Foi uma comunidade. Por cima de sangue derramado, já fomos quilombos e cidades, canudos e palmares, originais e originários. Depois do massacre, ergueram catedrais, uma capela em cada povoado, como se a questão fosse guerra ou paz. Nós tivemos baixas incontáveis. Na real já foi uma revolução, já foi uma comunidade. Por cima de sangue derramado, já fomos quilombos e cidades, canudos e palmares, originais e originários. Depois do massacre ergueram catedrais, uma capela em cada povoado, como se a questão fosse guerra ou paz. Mas sempre foi guerra ou ser devorado, devoto catequizado, crucificar em nome do crucificado. Por que eu tô falando tudo isso? Por como que isso conecta com o MBL? Que salada mista, que conexão toda essa que tá fazendo, que loucura de vídeo é essa? Essa foi a resposta que eu achei para essa questão. E conseguir conciliar uma posição onde não se é a favor da violência, mas, ao mesmo momento, ver que nós vivemos uma contradição real de que não tem como não tentar refletir sobre o que aconteceu com o MBL do ponto de vista que eles não são a vítima das violências que aconteceram. E sim, eles são vítimas de uma reação de uma violência que já acontece no Brasil desde o começo da sua história e vai se replicando e se repetindo até hoje. O MBL, toda, vamos dizer assim, pessoas que estão dentro do espectro político de direita, liberal, eles vivem e replicam uma falsificação histórica, como o Ailton Krenak disse. De que, primeiro, no Brasil há paz, e de como, se o liberalismo e a história do nosso país, a história do nosso mundo, fosse de paz concreta. Como se os ideais de direita, de república, de três poderes, de mercantilismo, de liberalismo, tivessem surgido naturalmente, naturalzinho, como diz o Luigi, do Luigi Verso, né? Deus criou os céus, a terra e o capitalismo e o liberalismo. Como se violência não fosse um mote potente da história humana, como se a história humana não fosse criada e como se o nosso país, a nossa vivência agora, nossa vida agora, as nossas referências agora não fossem reflexo de violência, de guerra. Eles falam como se a questão fosse guerra ou paz, mas sempre foi guerra ou ser devorado, como diz Dom L, devoto catequizado, crucificar em nome do crucificado. Teu Deus é o tal metal, é o capital, é terra banhada a sangue e escravizado. Então o MBL, ele é quem causou toda essa guerra? O MBL é motivo para toda essa guerra? Foi o MBL que coloniou o Brasil? Não. Mas o MBL é um dos órgãos políticos desse país que se sente passado o bastão dessa tradição de colonização europeia, ocidental, brasileira. E como diz o Ailton Krenak, se você se sente participante, ou se você se sente representante desse processo colonial europeu, você continua essa guerra. Ele fala lá, né, no documentário, você é um ladrão, como os europeus fossem. Então, o MBL é uma estrutura política de movimentação política que continua essa guerra. Que continua essa guerra que foi estabelecida no Brasil desde a sua fundação. Desde a sua fundação do Brasil, nós estamos em guerra constante. Essa guerra não acabou e essa guerra é por sobrevivência. Então, mesmo sendo contra a violência, precisamos ficar atento de que algumas violências não são um chamado de guerra, e sim uma reação a uma guerra que já está posta. Uma guerra que já está posta desde o surgimento desse país. Ou o MBL foi na faculdade para melhorar a faculdade? O MBL foi na faculdade para ajudar a faculdade? O MBL se importa com as faculdades públicas?
Sejamos ingênuos. Pelo MBL, as faculdades públicas nem existiriam, nem estariam aqui. As faculdades públicas que existem e precisam ser ocupadas pelo povo e que ajudam milhares de pessoas durante anos, principalmente depois das ações afirmativas, a se formarem, a se estruturarem, a ter vidas e carreiras melhores, pelo MBL seria destruída e transformada em voucher, em faculdades privatizadas, em faculdades que não gastaria, né, o dinheiro público do povo, porque eles são viciados em economizar dinheiro público. Então o MBL é continuador, se essa palavra existe, dessa guerra perene, dessa estrutura perene de guerra. E contra o MBL, e contra essas estruturas que ameaçam um tipo específico do povo, a questão não é guerra ou paz. A questão é guerra ou ser devorado, metaforicamente. De novo, isso não é um chamado de violência, mas é uma reflexão e um pensamento de que nos enganam como se paz estivesse na pauta, como se discursos, como se flores realmente resolvessem os discursos, como se debate realmente fosse para alcançar um caminho de paz. Uma organização social que vive de agitação, de agitar e provocar para ganhar mídia em cima dos resultados. Uma organização que apoiou Bolsonaro, e essa semana que eu tô gravando esse vídeo, inclusive, foi esse noticiado que já sabia do que poderia acontecer na pandemia e agiu contra mesmo assim. Uma organização que abertamente nesse ano está fazendo propaganda anti-pessoas trans e relacionando essas pessoas trans com abuso de menor idade. Ou seja, de novo, repito, continuarei repetindo, a questão, como Dom L disse, não é guerra ou paz. É guerra ou ser devorado. De novo, metaforicamente. De novo, não é incitação à violência. De novo, não é um chamado à violência. Mas é um chamado à reflexão. Entender que essa situação é contraditória. Então, ser contra a violência, mas mesmo assim, entender que esse caso do MBL não é um caso de violência onde o MBL é a vítima, é fundamental sociologicamente e filosoficamente. Eu acho que era isso. Era isso que eu tinha pra falar, era isso que eu queria falar. Não sei se me perdi no caminho, não sei se ficou agradável o vídeo, vamos ver depois da edição. Mas se você gostou dessa reflexão, gostou desse pequeno recorte, gostou dessa pequena fala, me fala aí nos comentários o que você acha, vamos abrir o debate. O que você acha sobre isso? Continue comentando, curta, compartilhe esse vídeo se você gostou. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, tem muito conteúdo quase todo dia. É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau. A ideologia hegemônica dos brancos escora-se, sobretudo, na degradação do corpo dos negros, com o intuito de controlá-los. Um dos modos mais eficazes de incutir medo nas pessoas é aterrorizá-las. Mas para sustentar esse medo, o melhor é convencê-las de que seu corpo é feio. Seu intelecto é inerentemente subdesenvolvido. Sua cultura é menos civilizada e o seu futuro é menos digno de consideração do que o das outras pessoas. 244 anos de escravidão e quase um século de terrorismo institucionalizado sob a forma de segregação, linchamentos e cidadania de segunda classe nos Estados Unidos e no Brasil, adiciono, objetivaram justamente a desvalorização dos negros. Esse empreendimento hegemônico dos brancos acabou sendo um relativo fracasso, graças à coragem e criatividade de milhões de negros e centenas de brancos excepcionais, como John Brown, Elijah Lovejoy, Miles Horton, Russell Banks, Anna Bryden e outros. Contudo, esse empenho dos brancos em prol da desumanização deixou marcas, vistas agora nas cicatrizes físicas, nas feridas íntimas lavradas nas almas dos negros. Essas cicatrizes e feridas estão claramente estampadas no quadro da sexualidade negra. Como se chega a aceitar e a impor a aceitação de um corpo tão desprezado pelos outros? De que maneira os negros podem usufruir os momentos íntimos de sexualidade em uma cultura que põe em dúvida a beleza estética do seu corpo? Podem florescer genuínos relacionamentos humanos
para os negros em uma sociedade que agride sua inteligência, seu caráter moral, sua potencialidade? Questão de raça de Cornel West.